Olá, gente. Bem-vindo ao canal do JB. Você que chegou até aqui, vou pedir três coisas. Primeira, dê um like, você curta o vídeo. Segundo, se não está inscrito, pode se inscrever nesse vermelhinho aí. Você sempre vai receber os vídeos que eu publicar. Em terceiro lugar, se você desejar, você pode comentar, pode escrever aí, concorda, discorda ou acrescenta algo às nossas reflexões. Como combinado, aos domingos nós teremos sempre uma reflexão no âmbito do cristianismo. Haja visto o grande número de cristãos que estão presentes aí, protestantes e tal, e tem meus amigos e outras pessoas que não são cristãs, ateus, etc. Mas gosto dessas reflexões porque ela trabalha no âmbito holístico, tá? A gente vai fazer uma discussão com a igreja e com o mundo, tá? Então fique à vontade. Outra coisa é que a mensagem de hoje ela é bastante intrigante para mim, porque faz mais de 10 anos, acho 15 anos que eu preguei pela primeira vez essa mensagem, e nós vivíamos um contexto diferente, onde eu era, assim, era um feroz combatente contra a teologia da saúde e da prosperidade que estava chegando ao Brasil, uma teologia danosa que, enfim, ela ficou, tá? E está presente em várias igrejas. Tá? E na época eu preguei, trouxe essa mensagem com uma outra leitura, claro. E desde lá eu venho adaptando essa mesma mensagem porque eu acho que ela é atual, sabe? Sempre dependendo do momento que nós estamos vivendo. Né? A igreja, a, a sociedade, enfim, o mundo está vivendo. Sempre a gente está se adaptando. Essa é uma prática de quem já fez hermenêutica, já fez homilética, melhor dizendo, desculpa, já fez homilética e de pegar mensagens e adequar. Né? Deus continua a falar. Então, o tema de hoje será: o evangelho que temos ouvido não é aquele que nós necessitamos. Como é que podemos ser profeta quando a mentira é, na verdade, o que as pessoas querem ouvir? Como falar em nome de Deus se o que Deus tem para falar é para nossa correção? Quando, na verdade, nós queremos ouvir as bênçãos, né, os elogios. Como fazer entender a diferença de ouvir o que quer pelo ouvir aquilo que precisa? Como é que as pessoas podem entender isso? O texto que nós escolhemos para discorrer é um texto de 2 Timóteo, capítulo 1, só a primeira parte, A. Diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. A primeira vez que fui convidado para falar sobre esse assunto, como eu disse, faz mais ou menos uns 15 anos. A mensagem era a mesma, o tema era o mesmo, porém com um conteúdo e contextos diferentes daquela época, porque assim, eu combatia a corrente da teologia da saúde e da prosperidade, que estava, sabe, já em todas as áreas da igreja protestante, e na verdade atrapalhava aqueles pastores que eram que se preocupava com o zelo da vida dos cristãos, né? Dos membros das suas igrejas. Eu achava um absurdo a igreja evangélica crer naquilo, e ainda alguns hoje creem, com certeza. A teologia da prosperidade ela veio para ficar. Numa sociedade hedonista que nós vivemos, claro. Mensagens sem uma exegese adequada, a igreja estava crendo em tudo o que era sobrenatural. Se fosse sobrenatural, opa, beleza, é aí que eu acredito. Dormir no Senhor, dente de ouro, esses eram os sinais que acompanhavam, né? Emagrecer nos cultos, imagina aí o sucesso, cara, você ir para a igreja e de repente o pregador dizer que você vai emagrecer naquele dia. Ora, isso é maravilhoso para as mulheres, eu vi, ninguém me contou. Vomitar, sabe, todo mundo vomitando de uma vez. Imagina aí que cena dantesca. Ora, para não falar em outras coisas, eu só me perguntava, para que isso, hein? Qual a finalidade? A pessoa vomitar e depois ela vai responder o quê? O que foi que Deus fez com você depois que você vomitou? Está sentindo o quê? Mas passados todos esses anos, será que o evangelho, ou a mensagem que nós estamos ouvindo na TV, no rádio, na internet, ouvindo de um amigo, será que é a mensagem que nós necessitamos, gente? A resposta é clara. Onde está a luz,
do ensino de Jesus? Se tiver nessas mensagens, ótimo. Como é que eu posso ser sincero em minha fé e trazê-la à mente? Esse não é o evangelho que nós necessitamos, pois a função do evangelho é fazer-nos compreender e a transformar em algo melhor a sociedade que nós vivemos. A mensagem desse vídeo representa, assim, uma tentativa para responder algumas questões. Qual é a mensagem que, do ponto de vista bíblico, é e sempre será necessária? Qual é o problema principal da mensagem que nós estamos ouvindo, gente? Em terceiro lugar, será que podemos reduzir a mensagem e transformá-la em um mero instrumento que defende os pontos de vista particulares ou interesses de um grupo religioso, de um grupo específico, inclusive dentro da igreja, que a gente sabe que as estruturas sociais, seja quais forem, ela tem grupos ali dentro. Então vamos ver agora em rápido 3 pontos o que encontramos nesse pequeno texto. Em primeiro lugar, qual é a função da mensagem do Evangelho? É para a gente entender o que significa Evangelho. Para mim, certamente, é algo que vai além de boas novas, da morte substitutiva e expiatória e da ressurreição corporal de Jesus Cristo. Embora seja esta a verdade ou base fundamental do Evangelho, do significado de boas novas. Boas novas têm um significado amplo porque são as notícias alegres da salvação ou da libertação das penalidades e da presença do pecado. Não raro, foi assim um tempo em que alguns pregadores eles tinham uma mensagem de arrependimento. O cara pregava ali sobre arrependimento e isso machucava, sabe? Ou então sobre aquilo que a sociedade jamais concordaria sobre a volta de Jesus, de forma simples e direta. É raro a gente ouvir esse tipo de mensagem hoje. Eu gosto sempre de relembrar um pequeno livro que eu li quando eu estudava teologia protestante, que era, na verdade, uma mensagem de um pregador chamado Jonathan Edwards, que eu tinha por título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz a história que após a mensagem de Jonathan, esse pastor, as pessoas caíam no chão, se agarravam às pilastras da igreja chorando, porque criam que Deus estava irado, vamos usar essa palavra aqui, por causa dos pecados das pessoas, que elas não reconheciam e não se arrependiam. Parece que a mensagem que grande parte das pessoas querem ouvir não é essa mensagem. É uma mensagem que acalma as suas necessidades diárias, em casa, no trabalho, mensagem que você se tornará cabeça e não cauda, que você vencerá e destruirá os inimigos. Isso é bom, palavras de ânimo, motivação, mas sempre, todas as mensagens, ela traz esse conteúdo, verbalizar um conteúdo de energia positiva. E onde está o ensino? A função da igreja também é ensinar aqueles que não sabem. Como aprenderão se não há quem ensine? Como suportarão os dias maus se não há ensino? Como repassarão a mensagem para outras pessoas? Parece-me que os pregadores estão preocupados, na verdade, em satisfazer, eu estou assim generalizando, mas você entenda, em satisfazer a vontade de seu público e não corrigi-lo, não admoestar. Prega-se exatamente aquilo que vai satisfazer a um grupo da congregação. Se ele é um pregador de internet, tem um canal aqui no YouTube ou em outra plataforma, o cara está preocupado em ganhar likes, e falar aquilo que vai realmente satisfazer a necessidade das pessoas que estão ouvindo, não que elas necessitam. Em segundo lugar, para a mensagem cumprir a sua missão, o pregador, principalmente o pregador e o ouvinte, eles devem entender aquela mensagem. Mas como? Tem pregador que prega o que não entende. Simples assim. Porque ele não se debruça a pesquisar, estudar as escrituras, estudar coisas fora e ver o mundo ao seu redor. Quando eu era estudante de teologia, eu pagava uma disciplina que orientava como se comportar no púlpito. E eu ficava frustrado.
porque eu não me sentia bem naquela época em falar alto, né, em gritar, em ficar vermelho no púlpito, e pular, ou citar duas palavras seguidas de glória a Deus e aleluia. Eu não conseguia. Eu falo isso porque eu pertencia a uma igreja pentecostal, que tinha essa prática. Só que os meus professores do seminário, né, onde eu estudava a faculdade de teologia, eles, eles eram batistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, e não tinha essa prática. Inclusive o meu professor de homilética, ele não tinha essa prática. Mas eu me frustrava porque chegou um cidadão e disse: rapaz, você tem que pregar com voz de poder. E eu não tinha essa voz, que eu sou agudo, sou primeiro tenor, canto em quarteto como primeiro tenor. E eu não tinha essa voz de poder como ele queria. Eu percebi, um dia quando eu fui a uma igreja, a Assembleia de Deus, que tinha um pastor que usava uma linguagem extremamente formal, sabe? Com palavras polidas, que não são usuais no nosso dia a dia, porém as pessoas se encantavam naquela mensagem que ele passava. E eu percebi que ele ensinava a palavra de Deus, sem necessidade de falar alto, sem gritar, sem essa voz de poder, né, que eu não tinha. Assim não seria, eu notei que eu seria natural, não precisaria representar um papel ali na frente. Foi quando eu me encontrei. O importante é a mensagem que o Evangelho exige de cada um: perdão, amor, renúncia, misericórdia. Foi aí que eu aprendi também, com aquele pastor, quando a gente foi conversar, que eu não me incomodasse como é que a plateia estava me ouvindo. Se calada, se rindo, se gritando, porque de alguma maneira Deus estava falando. Alguns esquecem ou não sabem que é necessário comprometimento, olhar primeiro para si, a sua trave, depois para o cisco do vizinho. Deve-se ter coerência, gente. Em primeiro lugar, porque uma pessoa que não consegue amar o próximo, seja ele quem for, e segundo, que não consegue perdoar, não consegue ver inocência nas pessoas, mas sempre está armada, sempre espera o pior dos outros, não merece subir no púlpito. Antes deve entender que são boas novas. Daí eu dizer que você não pode representar papel ali no púlpito. Você tem seu estilo de mensagem, mas não precisa expressar através do seu corpo sentimentos que você realmente não vive e nem está sentindo. Outras perguntas que nós devemos fazer: qual é a motivação que tem me levado à igreja? Sei que temos preocupações do dia a dia, mas não nós podemos esperar que todas as vezes que eu me dirigi a uma igreja, o profeta olhe para mim, né? E ele tem que ter uma mensagem para mim: olhe, não temas, sei lá. Se o Senhor já disse isso para alguém na igreja, isso foi para mim também. É difícil, mas o ensino é esse. Vou confiar. Que tipo de fé nós estamos aprendendo? Horóscopo. Que em todo ciclo de oração tem que ter profecia. Que o pregador, para convencer, tem a voz de poder e representa aquele papel. Crer é um exercício difícil. Palavras de vida eterna. É o que o profeta deve comunicar, mesmo quando a preferência é pelas ilusões do aqui e agora. Em terceiro lugar, qual é a mensagem que nós necessitamos? Isso é de cada um, gente. Apesar de muitas pessoas não sentirem, não que não sintam necessidade, tem necessidade, não reconhecem essa necessidade. Ora, eu sou escritor, articulista, orador, e eu tenho certeza que nem sempre eu agrado a todos sobre aquilo que eu escrevo ou falo. Então, quem se propõe a ser assim, deve estar preparado porque haverá críticas. E não tem que ficar chateado. Ora, no Antigo Testamento, os profetas eles não eram amados. Não é por causa do seu comportamento, né? Aquele ali é um profeta, esse ali é um desalmado. Não era por seu comportamento, mas sim por causa das suas mensagens. Porque quando o profeta abria a boca e dizia: traga um recado do Senhor. Pronto, acabou-se, meu irmão. Pode se preparar agora. Desde o século IX a.C., na chamada profecia pré-clássica, a atividade profética ela foi sempre um grande desafio. Neste período, a profecia, profetas como Elias e Eliseu, eles tiveram que pagar um preço altíssimo pela missão
que muitas vezes não era compreendida. Era tempo de indiferença e apostasia no Reino do Norte. E combater a descrença e a idolatria reinantes, era fomentada assim pelos líderes maus, como Acabe, Jezabel e outros, não é tantos outros. Era uma tarefa quase impossível de se fazer. O verdadeiro profeta, ele não pode se calar frente ao indiferentismo, né? Uma vez que ele é o portador da palavra e fala em nome de Deus. Querendo ou não, recusando ou aceitando, o profeta deve falar. Fala apelando para o coração, com otimismo, esperando que haja, na verdade, uma mudança, uma volta para Deus. Nem sempre a vontade de Deus é a que nós esperamos. Você já deve saber disso. A mensagem que nós necessitamos é uma mensagem integral, que nos alcance por completo, não apenas na esfera temporal, uma mensagem de conversão. Nós precisamos nos converter dia a dia, já dizia Santo Agostinho. O Evangelho exige que nós nos arrependamos todos os dias, para melhor parafrasear as frases de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. A mensagem que Jesus nos ensinou a pregar não foi a mensagem do Evangelho triunfalista, hedonista, que vivemos nessa sociedade, e do aqui e agora. Isso é pecado, cara. É erro grave. Transformar a mensagem do Evangelho em horóscopo para dar resposta para alguns. Vamos ver alguns textos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. O tempo é hoje. E o apelo do apóstolo para nós é esse. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 e 3. A minha colinha está bonitinha ali. Ou seja, o que se quer ouvir é a mesma ilusão dos tempos, do profeta Isaías. 2 Timóteo, capítulo 2 e 3. Paulo parecia conhecer bem este fato. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Versículo 4 diz isso aí. É a triste realidade do tempo. Um teólogo, pastor de uma igreja na Alemanha, inclusive no início do nazismo, ele esteve junto com grande parte dos protestantes, esteve ao lado do nazismo. Ele escreveu uma frase depois que ele reconheceu o erro que estava cometendo, daquilo que ele estava se envolvendo com Hitler, com os nazistas, e o que eles estavam fazendo, ele se arrependeu, e voltou-se contra aquele que estava à frente, e por isso mesmo foi preso e morreu na prisão. Ele escreveu vários livros, eu tenho inclusive um deles maravilhoso, tenho dois, esse aqui, Ética, é de Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu o seguinte: o silêncio diante do mal é o próprio mal. Vou repetir. O silêncio diante do mal é o próprio mal. Quem escreveu isso foi Dietrich Bonhoeffer. Pense comigo, em uma sinceridade sem tamanho. Você que está me assistindo. A igreja odeia a sociedade que não pensa como ela? Me diga, ela odeia essa sociedade que não pensa como ela? A igreja evangélica, ela quer o mal dessa sociedade? A igreja evangélica, ela nega os avanços da ciência na área da saúde? Responda isso você. Essa é uma pergunta retórica. A igreja evangélica, ela compactua com homens maus que desejam a morte dos outros e planejam a morte de pessoas frágeis, idosas, debilitadas? Se a igreja evangélica compactua com isso, é para você responder. Agora, na maior sinceridade que você puder na vida. A igreja evangélica não mais se incomoda com questões morais, de reputação,
de honra, etc. E há tantas outras coisas. Agora, olhe para a igreja evangélica somente e veja o que ela apoia. Quais são os pastores televisivos que essa igreja gosta de assistir? O que é que eles falam? Ora, o conceito de quem não conhece a igreja, de quem está fora da igreja, e mesmo muitas pessoas que são da igreja, que não compactuam com isso, é que alguns desses pastores televisivos, né, são mentirosos, vêm de longe do templo, os enganadores. Nós não precisamos de uma mensagem de ódio que nos obrigue a blasfemar em um púlpito, fazendo inclusive... Eu vou ter que voltar a esse assunto, né, cara? Porque isso para mim foi um dos maiores escândalos do século XX da igreja evangélica. Eu deixar as Bíblias de lado e simplesmente subir no púlpito e fazer armas com as mãos. Né? Que nos façam ser odiados pela sociedade. Não por causa de Jesus e do Evangelho. Aí você põe a culpa nisso. Olha, também o povo não gosta da gente porque nós somos de Cristo. Não. Não. Devido a esse comportamento, que essa não é o comportamento de alguém que se diz cristão. Mas é uma insanidade doentia que a igreja evangélica se encontra, grande parte dela, e precisa se curar. Essa é a mensagem que nós precisamos. É uma mensagem que, na verdade, eu necessito, que a igreja necessita, e não a que eu quero. A mensagem que eu preciso não é a que eu quero, é a que eu necessito. Eu espero ter contribuído, viu, gente? Então, até a próxima, viu?